A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje eu quero trazer mais uma palavra de Deus para meditação durante a semana. Ela se encontra no livro de Jeremias, o capítulo de número 17, a partir do verso número 7. Vamos à palavra. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha ela fica verde e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mais uma vez, Deus vem me trazendo uma palavra de confiança no Senhor, de acreditar em tudo aquilo que Ele tem determinado, na felicidade daquele homem, daquela mulher que confia no Senhor, confia no que Ele disse e determinou. Eu sei que é um tanto quanto difícil nós entendermos que Deus ele não vem a trabalhar da forma como nós queremos, Ele não vem fazer quando nós queremos, mas sim quando, como e da maneira que Ele quer. Para dar uma sustentação bíblica a tudo isso que eu estou falando, eu quero trazer a história de um jovem chamado José. José era um dos últimos filhos que Jacó teve, um menino que ali Deus deu um sonho para ele, para que ele viesse a saber que ele coordenaria, que ele comandaria uma nação, que ele reinaria sobre pessoas que não só os seus familiares, mas muitos outros se prostrariam perante ele. Porém, Deus não deu nenhuma instrução de como, de quando ocorreria tudo aquilo. Mas aquele jovem ali, ele continuou confiando, ele continuou acreditando que Deus cumpriria tudo aquilo. Mas como um breve resumo, para não estender tanto essa palavra, aqui José ele vinha a ser vendido como escravo. Ele vem posteriormente, mesmo desempenhando de uma maneira extraordinária sua função, ser acusado de algo que ele não fez, e ali ele vem a ser preso na cadeia, onde ele fica mais um tempo, conhece pessoas, que Deus coloca pessoas em seu caminho, que ali iriam mudar a sua vida, mas ele não sabia. Mais um tempo depois ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó, e a partir dali começa a se cumprir toda a palavra do Senhor, todo aquele sonho que Deus deu para aquele jovem. E algo que me chama muita atenção nessa palavra de José, e é que Deus me trouxe hoje para trazer, é que José, assim como essa árvore, ele está firmado em Deus, ele está se alimentando de tudo aquilo que Deus lhe deu. Eu sei que em alguns momentos é difícil, como é dito aqui na palavra, que a árvore ela não receia quando vem o calor, mas mantém as suas folhas verdes, que nós façamos isso, que naquele momento de dificuldade, naquele momento de tristeza, nós venhamos a nos manter firme na palavra, em oração, ali perto, mantendo nossa intimidade, a nossa confiança. Mas toda essa confiança, seja positiva ou negativa, irá nos trazer consequências para tudo aquilo que Deus determinou. Veja, se José desistisse de manter tudo aquilo que ele estava mantendo, a sua confiança, a sua integridade, com toda certeza ele não teria virado governador. Com toda certeza as palavras de Deus não teriam se cumprido na vida de José. E algo que eu entendo sobre essa parte de folhas verdes, sobre estarmos mesmo assim plantados à beira do rio, nos alimentando daquela água, é que nós devemos nos manter nos alimentando daquela água. Devemos nos manter perto de Deus, mesmo diante das adversidades. É uma dificuldade que nós temos que entender que será necessária passar. Quando nós temos um sonho, nós temos uma mensagem, nós temos uma promessa, nós vamos ter algumas opções para seguir na nossa vida. Confiar, continuar e nos manter, ou negar tudo aquilo. Quando nós confiamos, quando nós continuamos confiando em Deus, seguindo a Deus, na palavra de Deus, estaremos ali firmes, nos alimentando daquela água mesmo em meio ao calor, mesmo em meio a dias que não chovam, estaremos firmes e continuaremos a seguir em direção ao nosso sonho. Porém, nós temos uma outra opção, que é a de seguir o nosso coração. As escolhas que eu falei poderiam ser resumidas em uma escolha espiritual ou uma escolha carnal. A espiritual é quando vamos confiar em Deus de uma maneira extraordinária, sem querer ficar sabendo como, quando, onde, qual vai ser a forma, todas aquelas perguntas que fazemos para tentar adivinhar o que Deus está fazendo, tentar saber como Deus está trabalhando e quando Ele irá cumprir tudo aquilo. Mas, de outro lado, nós temos o nosso coração. Aqui nessa palavra que foi lida, no versículo de número 9, ele vem falar que o nosso coração é enganoso. Se nós seguirmos ele, nós iremos acabar tropeçando. E aqui eu entendo que se nós seguirmos o nosso coração, nós vamos acabar tropeçando pelo caminho e não alcançando tudo aquilo que Deus nos prometeu, ou
pelo menos vivendo coisas que não deveríamos. Um exemplo disso aqui é o rei Davi. O rei Davi ele teve uma promessa extraordinária de Deus, de ser um grande rei, de ter uma boa família, de ter muitas posses, entre muitas outras coisas. Mas em um determinado momento em que ele esqueceu de seguir o que o seu espírito determinava e seguir o seu coração, ele acabou ali cometendo o adultério com Betseba, além de matar o marido dessa mulher, buscando esconder tudo aquilo que ele fez. Porém, ele acabou esquecendo que de Deus nada se esconde. O que aconteceu com ele após fazer uma escolha com o coração? Nós vemos que Deus ele vem a dizer que ele perdoa realmente aquele filho chamado Davi, mas que como consequência daquela escolha, a espada não sairia de sua casa. E o desfecho todos nós conhecemos. Um dos seus filhos pega suas mulheres, pega os seus bens e tenta contra a vida daquele pai, de uma maneira que se cumpriu que a espada não sairia de sua casa. Muitas vezes nós não vamos entender porque Deus pede para que nós somente confiamos nele, ao invés de ficar pensando em tudo que ele tem feito, em como ele tem feito. Se você se lembrar ali quando Paulo e Silas estão passando por uma cidade e tem uma mulher que trabalha como adivinha ali, que tem um espírito de adivinhação, acredito que propositalmente Deus determinou que eles fossem por ali, não só para salvar essa mulher, esta jovem que ali era utilizada para o mal, para enganar pessoas ali, mas também ali quando eles foram presos, quando mesmo presos sofrendo, estando ali, como aqui essa árvore diante do sol, eles mantiveram as suas folhas verdes e dando frutos. Paulo e Silas ali eles continuaram louvando, e quando Deus vem a fazer o milagre ali, derrubar todas aquelas grades da cadeia, o carcereiro ele vem a ficar abismado e ele vê que realmente aquele Deus existe. Muitas vezes nossas atitudes diante da dificuldade é falar: ah, Senhor, eu não vou fazer mais porque o Senhor não está fazendo na minha vida. Senhor, eu não vou te seguir mais porque eu ainda estou triste. Senhor, eu não vou te seguir mais porque eu não tenho aquele carro, aquela casa, aquela esposa, aquele marido, aquele filho que eu sempre quis ter. Mas Deus ele tem um plano para tudo isso. E muitas vezes não é da forma que queremos, não é o que queremos, mas eu tenho a certeza que sempre é muito melhor do que nós pensamos. Algo que Deus sempre me traz, que se Deus faz eu viver, é o extraordinário. É usufruir de coisas que eu sequer pensava, que hoje eu vejo que muitas vezes aos meus olhos pareciam ruins, mas que são muito melhores do que eu pensava, que são muito melhores do que eu almejava. E tudo isso conquistado mediante confiança. Não são poucas as pessoas que eu vejo na igreja que às vezes falam coisas terríveis. Eu já vi pessoas desistindo do seu casamento, da sua profissão, da sua família, pois acabaram decidindo com o seu coração não seguir mais a Deus, não confiar mais em Deus, acabaram se esquecendo de toda a caminhada, de todo o milagre, de toda a bênção e livramento que eles têm vivido todo santo dia. Se nós formos parar para avaliar tudo o que passamos, nós vivemos vidas extraordinárias. Aqui eu posso me citar como exemplo. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa saúde, eu posso andar com as minhas pernas, eu consigo enxergar, eu consigo ouvir, eu consigo me alimentar, eu posso comer muitas coisas que eu nem preciso, mas que Deus permite que eu coma ali, besteiras, eu digo, doces, lanches, entre outras, enquanto muitas outras pessoas têm vivido tão mal, e tudo isso eu tenho agradecido a Deus por mais um dia de vida, pela minha saúde, pela minha alegria, por ali estar vendo, por graças a Deus eu ter um trabalho às vezes cansativo, um trabalho estressante, mas eu tenho um trabalho, eu tenho um salário em dia, eu tenho muitas coisas que são oriundas do milagre de Deus na minha vida, mediante confiança, mediante continuidade na palavra do Senhor. E algo aqui que eu sempre me pego pensando é que, além da confiança no Senhor, eu tenho que continuar melhorando a cada dia, mantendo as minhas folhas verdes. Eu tenho que continuar, mesmo diante da adversidade, ali do sol quente, ali de não chovendo, eu ser como aquela árvore que não desistiu de dar frutos. As pessoas hoje desistem muito fácil, elas cedem aos desejos do coração de uma facilidade absurda. Eu passei uma raiva, eu não vou na igreja. Deus permitiu que eu sofresse uma injustiça, eu não vou na igreja. Imagina se José tivesse pensado assim. José ele teria matado toda uma nação. José teria matado seus familiares. Imagina se Jesus tivesse pensado assim: olha, eu não vou morrer na cruz por causa do Evandro, não. Não vou morrer na cruz por causa de A, B ou C. Veja, nós não teríamos salvação. Daniel, quando ele foi para Babilônia, ele era um homem reto.
era um homem muito amado por Deus. Ele não merecia estar ali, mas assim o foi. E não foi de qualquer forma. Não foi ali aceitando deuses, não foi ali se corrompendo, se prostituindo. Não, ele foi como um homem íntegro, como um homem reto. Além de manter as suas folhas verdes, ele continuou dando fruto. Como Paulo e Silas ali na cadeia converteram aquele carcereiro, Daniel converteu muitas pessoas. Pode não estar escrito aqui na Bíblia, mas eu tenho certeza que ele converteu pessoas. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles aceitaram ir para a fornalha porque eles tinham a certeza da convicção do que Deus fazia para Daniel. Porque eles viam o que Daniel passava e mesmo assim ele continuava, mesmo diante de toda a injustiça que tentavam fazer contra ele, ele continuava servindo a Deus. Mesmo mediante decretos impossíveis, ele continuava. E tudo isso são frutos nossos, escolhas que não vão vir do nosso coração, pois a nossa carne é fraca. Quando estamos cansados, queremos dormir. Quando estamos tristes, não queremos orar, mas sim, às vezes, descontar em comida, descontar em descanso, descontar em promiscuidade, em tudo que é desse mundo e que nos preenche por momentos pequenos. E é isso que Deus não quer, que nós venhamos a desistir diante de uma dificuldade, que venhamos a deixar de acreditar e confiar no Senhor, nas palavras, nas promessas, no caminho, só porque vem uma dificuldade. O caminho de Deus não é o nosso caminho, os caminhos do Senhor são muito maiores que o nosso. As pessoas acabam não acreditando que Deus pode fazer A, B ou C, que Ele pode fazer qualquer coisa, mas se você pegar aqui, quando foi cobrado imposto de Jesus, Ele fala para o discípulo, vai lá e pesca um peixe que vai ter uma moeda dentro da boca dele. Da onde que teria uma moeda dentro da boca do peixe? Deus, ele fala assim, traga esses pães, esses peixes que eu vou multiplicar. Milhares de pessoas comeram ali, com ali 5 pães e 2 peixinhos. Acabamos muitas vezes descreditando a Deus, desconfiando de Deus, não acreditando em tudo que está acontecendo, desistindo no meio do caminho, por algo que era muito simples de entender, de aceitar, era conversar com Deus. Era ali, mesmo aqui, que eu não estou falando só de árvore, mas de pessoas, estar próximo a Deus, se alimentando daquele rio, como aquela árvore se alimenta do rio, nós, como seres humanos, temos que estar perto do rio. Como vamos fazer isso? Estar perto de Deus, ter intimidade com o nosso Senhor, aqui mediante leitura, mediante oração, mediante jejum, da forma que você conseguir de início, melhorando sempre a cada momento, se esforçando mais para dar frutos, se esforçando mais para ter a sua folha verde. Eu quero te convidar a pensar que aquele carcereiro que foi salvo mediante o testemunho de Paulo e Silas poderia não estar salvo, que você, que eu, hoje salvos mediante Jesus Cristo, poderíamos não estar salvos. A pensar no que seria da família de José se José não tivesse passado todo aquele sofrimento e chegado, confiado no Senhor para chegar como governador daquela terra. Tudo seria diferente. Pessoas não seriam salvas, pessoas seriam mortas. Nós muitas vezes não alcançaríamos coisas que alcançamos por pessoas que nem pensamos que confiavam em Deus. É que eu quero te exortar a confiar no Senhor, a aprender mais dele e amá-lo de uma maneira extraordinária. Seja como essa árvore, esteja plantada à beira do rio. Mas não só isso. Lembre-se que mesmo diante do sol quente que está naquela árvore, ainda o Senhor te alimentará. Seja como Elias, que confiou que o Senhor lhe mandaria alimento e esteve ali esperando todo dia o corvo lhe trazer comida. Seja como Moisés, que confiou que Deus faria sinais extraordinários para convencer todo aquele povo de Deus e as pessoas do Egito que somente um Deus é o que existe. Que você venha ter mais intimidade, confiança e amor no Senhor. Que você venha ser aquela árvore plantada junto a ribeiro. Que Deus abençoe a sua semana. Em nome de Jesus.